ficou pra assistir o corte do Coringão, né? Então se liga, olha esse copo e essa garrafa aqui bonitona pra você, hein? Quer um? Cola no site da GoCase e usa o nosso cupom de desconto, Os 4 Grandes, 5% de desconto. Te vejo por lá. Virou um timão, hein? Virou um timão, eu não quero mais que o campeonato acabe. Acabamos de saber aqui que o agora que eu tô Luciano... feliz. Eu não quero que o campeonato... Olha como as coisas estão indo ao contrário, né? Porque o São Paulino estava mais empolgado com o campeonato aí um tempo atrás e o corintiano estava ali. E agora a gente tá felizão e falando, pô, se tivesse sido assim desde o começo... quais as chances reais Enormes. do Corinthians ir pra Enormes, Libertadores? enormes. Tem que torcer pro Botafogo. Eu vou puxar a tabela aqui Porque, pra vocês assim, a entenderem vaga da que- Libertadores não diz só sobre a Libertadores, mas sobre a Copa do Brasil também. Sim. Seria você ganhar 2 vagas em campeonato. Exato. O Corinthians tem que ganhar os 3 jogos e torcer pro Botafogo ganhar Vamos a lá. Libertadores, né? O São Paulo tá com 59, né? Do São Paulo em diante, São Paulo, Flamengo, Fortaleza, é de 59 pra cima. Tá. O resto do campeonato vai até os 47 pontos. Estamos nesse momento. Cruzeiro em sétimo com 47, Bahia em oitavo com 47, Corinthians em nono com 47. O Cruzeiro tem um jogo a menos que vai fazer quarto com o Grêmio, né? Perfeito, que vai perder. É. Acho que é no Mineirão. É. Peraí, Quis, né? a pré vai até o 7º e se o Botafogo ganhar, vai até o 8º. Isso. Perfeito. Ou Então, seja, peraí, cara. Por isso tem que torcer pro ganhar os Botafogo. 3 jogos. por isso que eu falei. ganhar. Totalmente Já factível. tá em nono e tá 1 ponto do 7º. 1 ponto Não, não, vai. tá empatado com o 7º. É, e jogando super bem. Eu não vejo o Corinthians deixando essa vaga escapar, não, cara. vai pra Cara, e não, e Libertadores. pega o Criciúma fora, pega o Bahia em casa, que Exato. não ganha 7 jogos. Exato. E pega o Grêmio, podendo dar o troco no Grêmio, rebaixar o Grêmio. Não, o Grêmio não Caraca, Grêmio não cai, Grêmio não e o Bahia é o confronto direto ali, né? Pra É. decidir logo quem que vai ficar com essa vaga. E é o jogo onde o Bahia fez 5 no Corinthians. Né? Isso. Ano Ano passado. passado. É. E, cara, aliás, assim, essa temporada tem sido Fernando Diniz e Rogério Ceni, 2 dos treinadores que mais me enlouqueceram no São Paulo. Essa temporada eles mostram que, né? Que a Tinha um loucura pouquinho de Eu razão. acho que o trabalho do Rogério no Bahia é um trabalho regular. Você está em 8º lugar com o Bahia, eu acho você pegar um time que brigou para não cair ano passado, teve investimento? Teve, mas mas tá, beleza, mas vamos pensar aqui. O Quem investimento são os era jogadores, pra G4? Acho que quem não. são os jogadores diferentes que o Bahia trouxe? Cauli é diferente. O Cauli já tava. Cauli já tava, Cauli é não, diferente. não trouxe? Não, mas ainda mas ele já era mas diferente. então, Everton Ribeiro é diferente. O Everton Caio Ribeiro. Alexandre é diferente. E o Jean Lucas é diferente. Você acha o que o Jean Ademir Lucas é também diferente? O Jean Lucas caiu com o Santos Eu diferente. acho bom jogador, muito bom jogador. Bom cara. jogador pra mim, nota E 7. o Ademir é diferente. O Ademir O é Ademir? diferente. Ele é reserva, mano. Mas é um jogador diferente, cara. Fumaceiro, cara. Mas eu acho um Não ótimo fez jogador. nada no assim. Galo. Eu acho ele muito bom Fez jogador. nada, Jogou Galo, bem cara. longe no E América outra, já Mineiro. tava no Bahia no passado também. Não é nenhuma novidade. Que Eu acho que tava 10 derrotas em 13 jogos é bizarro. Não, eu acho que essa reta final é ruim, mas se você analisar o campeonato, já é muito superior ao que o Bahia fez ano passado. Acho que está dentro do padrão que o Bahia Cristiano esperava Rodrigues é dele. bom. O Rogério deu uma entrevista pro Fred, que grande amigo do Neymar aí, desse fim de semana. Ele falou na entrevista pro Fred, antes do campeonato começar, que o sonho dele era o Bahia terminar na primeira parte da tabela. Então acho que ele Eu vai acho que é entregar. uma evolução. A gente tem que tratar, assim, a história desses clubes como uma evolução. Por exemplo, você pegar o Cruzeiro, que brigou para não cair, tá em 7º, mesma pontuação do Bahia. E teve muito mais investimento que o Bahia, no meio do ano e agora. O Vasco, que brigou para não cair, tá em 11º. Acho que todos os times tiveram um salto ali. E o Rogério se manteve. Acho que não estou dizendo que o trabalho do Rogério é bom, que não sei o quê. Eu também esperava mais, mas não é um trabalho que eu vou olhar e vou falar, nossa, que coisa horrível. O melhor salto foi do Corinthians. O negócio é o Diniz. O Diniz, aí é o pior ano de um técnico no futebol brasileiro em muito tempo, cara. Em muito tempo. Não, realmente essa arrancada do Corinthians é surpreendente, empolgando toda a torcida, todo mundo imaginando que pode ser o ano que vem realmente, né, se manter esse elenco. E, cara, eu queria falar um pouco, até separei aqui, queria falar um pouco de Ramon Dias. Porque ele deu uma entrevista, você percebe ali que os corintianos, jogadores e técnico, não estavam dando entrevista, né? Porque a situação estava uma cagada mesmo. E esses times, quando estão nessa situação, esses caras não dão entrevista mesmo. Então a gente passou o ano inteiro meio que sem ouvir. Sem ouvir o Ramon falar realmente, sem ouvir o Yuri Alberto dar uma entrevista. E de umas semanas pra cá, pelo Corinthians estar com uma fase boa, você vê que soltaram os caras. As assessorias de imprensa desses caras estão dizendo, vai lá, pode dar entrevista pra Placar, vai lá dar entrevista pro GE e tal. E semana passada eu citei uma entrevista do Yuri Alberto, que foi muito legal, que mostrou um lado dele muito legal, que eu acho que isso aproxima da torcida. E o Ramon Dias, essa semana, deu uma entrevista pro GE muito legal, onde ele fala várias coisas, principalmente sobre
a cobrança que ele tem nos atacantes corintianos para que eles finalizem de 2 chances eles façam 1 gol ou de 1 chance eles façam 1 gol, o tipo de alto nível que ele cobra desses jogadores e que, cara, você tem visto aí o Garro, cara, era 15 minutos, 25 minutos, 3-0 pro Corinthians, ele tá implementando justamente isso, as chances que tiver, botar para dentro, os caras estão botando com uma destreza ali, estão batendo bem na bola, estão acertando o gol, assim. E vale lembrar que o Ramon, eu acho que a gente falou muito sobre todos os técnicos aqui esse ano. A gente falou muito sobre Abel, a gente falou muito sobre Carille, a gente falou muito sobre Zubeldia. E o Ramon, ele foi passando na paralela. Ele foi passando na paralela. Chegou meio desacreditado. Chegou, aí até todo mundo entender. Mas vale lembrar que o Ramon Dias é um cara de 65 anos. O cara que foi campeão mundial sub-20 com a Argentina em 79. Ao lado do Maradona, ele é da geração do Maradona, do Passarella. Ele jogou na Europa em vários times, jogou na Fiorentina, ele jogou na Inter de Milão, ele jogou no Mônaco, jogou no River, ele fez história no River. Não é pouca bosta o Ramon Dias, assim. Não. Campeão pelo River como técnico. E tava lá, ele até cita na entrevista o que ele fez com o Al Hilal. Ele fala, no Al Hilal a gente enfrentou o Real Madrid, a gente ganhou do Flamengo. Do Flamengo, Do né? Flamengo do Vitor Pereira. Perfeito, ele fala disso, ele fala, a gente foi pra final, perdemos pro Real Madrid, mas era o Real Madrid, não sei o que, não sei o que. E assim, deu um baile no Flamengo. Treinou o Paraguai, não treinou? Ramon Dias? Seleção? sim. Pegou, seleção pode ser. Nem Treinou o lembro. River, fez muito história. Então eu acho que assim, a gente fica naquele debate do Ramon de não tá mais, ele vai ficar pro ano que vem. Cara, acho que é hora de já nem pensar. O Ramon tem que ficar pro ano que vem. O Ramon é um ótimo técnico pro Corinthians. O Ramon é um técnico gringo de grife, sim. Ok, teve um trabalho ou outro ruim. A última passagem dele no River não foi tão boa. Ele tem ali mesmo uma... Mas ele não... E eu acho que a parceria dele com o filho, com o Emiliano, é muito boa, tá sendo muito positiva no Corinthians. E eu acho que, no fim das contas, ele é um cara ideal para esse tipo de time que o Corinthians montou. Com Depay, com Carrijo, o Corinthians tá com um time bem... Time gringo, né? Cheio de bons jogadores de Internacional, seleção. né? Então, o Ramon é esse cara para comandar jogadores internacionais de seleção. Então, assim, queria atestar aqui que, assim, o Ramon tem todo o meu apoio, principalmente depois dessa entrevista dele essa semana, que foi maravilhosa. O que Assista. você Cara, traz ele de fez- pontos de destaque dessa entrevista? Cara, ele falando sobre, principalmente pra mim, ele falando sobre essa questão da finalização dos jogadores, as finalizações dos jogadores. Fala de Depay, ele fala de Depay, isso é muito legal, assim, o cuidado que eles estão tendo com o Depay pra ele se integrar e tudo mais. Fala outras coisas, agora na minha cabeça Ele não dá me uma vem tão cutucada no fresco Vasco, assim. né? Ah, isso, é a entrevista que sai... É, a manchete. Que ele fala que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Né? Ele falou Falou. isso? Eu não tinha visto. O Pedrinho respondeu hoje, né? Mas pra mim, cara, fica muito claro que assim, o Ramon não é um cara que acho que tem noção do contexto histórico dos dois times, entre Corinthians e Vasco. Acho que ele E tá aí fazendo o uma cara análise chega aqui, uma análise de de um cara que arquibancada. o cara que passou na estrutura do Vasco e saiu e passou na estrutura. Ele elogia muito a estrutura do Corinthians e ele fala: eu quero ficar aqui no ano que vem porque eu não quero estar no Corinthians só pra brigar por sair de rebaixamento. Quero estar no Corinthians pra brigar por um título, ele fala, entendeu? Então. Cara, e é aquilo que a gente já conversou, acho que semana passada. Qual sentido faz um cara que já entrosou o time? Porque o Corinthians tá jogando muita bola. Inter e O Corinthians. Corinthians ontem... São os dois times da última semana, como queria a música. Os melhores, né? O Corinthians ontem jogou por música. O primeiro gol é um golaço. Sim. O outro gol do Garro, um toque de bola, sai aqui, volta ali. E sem Depay, fácil, né, Dá uma sem o Yuri trivela no Alberto. chão pro cara. Os caras jogando Isso, muito, um time perfeito. entrosado que você vê que o lateral passa, tem uma cobertura, tem uma Confiança troca de absurda, passe, né? todo mundo confiante. O que o Garro tá jogando é brincadeira. Barbaridade. O que você falou é muito verdade, porque foi um jogo onde não tivemos o ataque titular, Claro. nem Depay, nem Yuri, e os dois que entraram, Thales e Romero, deram conta do recado, e o Corinthians finalmente, depois de muitos anos, saiu daquele 3 atacantes que o Corinthians tinha, com aqueles atacantes de beirada, De fumacinha, beirada, isso. quer dizer, Cleison, Ou tinha burro, né? Gabriel, Marquinhos Mosquito. Gabriel, Mosquito. Gabriel Mosquito, o Wesley. O Corinthians saiu dessas pontas Léo Natel. que não dava em nada. Marlone. Ih, perfeito. Olha o tanto de depressão que a gente... Saiu desse formato e foi pra uma dupla de ataque munidas pelo 10. Bem Não, clássico e- mesmo, bem Que argentino. é o né? jeito E o que a Corinthians, gente né? aprendeu E o a amar futebol. e o Todo mundo Corinthians- jogava assim nos anos 90. O Ramon, É. o Dom Bebeto e Ramon, Romário. eu tenho um grande amigo corintiano, Alex Tobias, se estiver assistindo, um abraço pra ele, que ele bate muito nessa tecla disso que você acabou de falar, do futebol brasileiro ter institucionalizado o 4-2-3-1 com 2 pontinha burro, com o pé Isso. trocado, fica levantando bola na Magrinho, área pro segundo habilidosinho. pau. Perfeito. O Ramon meteu um losango no meio campo do Corinthians,
que fortalece o principal setor do futebol hoje. E o Corinthians é e conhecido. potencializa o Garro, libera o Garro pra pisar na área, pra bater de frente pro gol. O Luxemburgo já tinha feito isso no Coisa e não deu muito certo, né? Mas o Ramon Outros conseguiu. jogadores, Conseguiu, né? Outros jogadores. Jogadores. Ele recebeu muito reforço Porcaria. também, né, mestre? Assim, Sim, mandou muito bem, contratou muito bem. não, e ele tem um elenco farto na mão. Ele tem muita opção, Ramon. Beleza, é difícil criar conjunto? É difícil criar conjunto. Mas ele não tem o Garro, tem o Coronado. Tem time que não tem meia. Olha esse Ele ataque tem dois. aí, cara. Saiu é o isso. Depay, Yuri entrou, Romero e Thales Magno. O Thales cara, Magno, são dois. exato. Então o Corinthians, assim, contratou em profusão, demorou a criar conjunto, mas ele O soube Corinthians tem a lidar. terceira maior folha do campeonato. Cara, Só atrás de Palmeiras e Flamengo. É, o Coronado- São 22,5 milhões. O Coronado de prejudica reais. muito nesse número aí. Pra mim tinham que, infelizmente... eu Mas gosto- mesmo assim, vão tirar 2 milhões do Coronado, ainda seria 20 milhões a folha, seria tipo 3 milhões a mais, que é do quarto, que é o Atlético não Mineiro. sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão que as Copas atrapalharam o trabalho do Ramon. Talvez se Porque não criou um tivesse- senso de urgência que ele tinha que gerir ali, Sem não, tem que dúvida, ganhar. E quando caiu nas Caiu, né? Copas, o time engrenou, ele achou o jeito de jogar com esse losango no meio campo, Yuri e Memphis solto na frente, e o Corinthians... E ele foi Tempo de prejudicado treinar, pelo tempo de próprio treino. sucesso, Sim. porque ele mesmo conseguiu ir É, muito longe nas É, próprias Copas. exato. Isso Mas assim, ele mesmo disse que ainda não é o ano pra ir Não brigar é, pelo por isso que o até cara ano tem que vem. ficar. É, com Exato. certeza. Não, tem o que trabalho manter. dele, o trabalho dele, assim, é um dos melhores trabalhos no Campeonato Brasileiro da Série A, assim. Eu coloco atrás do trabalho do Vojvoda, obviamente, coloco atrás do trabalho Roger. do Roger, isso sem dúvida. Coloco atrás do trabalho do Abel, coloco atrás do trabalho Arthur Jorge. do Arthur Jorge, mas assim, cara, tá ali. Tá ali. Aham, O total, contexto do Corinthians, Total. o que ele pegou, o que. Felipe Luiz não é é, bom. e não é só. Qual Quando a trabalho é gente- melhor, Zubeldia ou Ramon? E outra, quando a Zubeldia. gente analisa Corinthians, a gente não pode analisar só o contexto, porque se pegar, o Zubeldia perdeu 9 jogos só e fez não sei o que ao longo do ano, brigou por isso, brigou... Mas peraí, qual que é o São Paulo que o Zubeldia pegou enquanto estrutura e qual é o Corinthians que o Ramon Dias pegou brigando na zona do essa é a rebaixamento, pergunta. abandonado Tem isso, né, como análise. pelo um trabalho... Ele não achou Pífio nada, do lá, Antônio, pífio do- deixou nada. Não que o Zubeldia não Carpini tenha deixado alguma coisa muito Nada. Tá? grande, mas assim, era um outro contexto, era um outro momento. O São Paulo não tinha ainda começado, não estava afundado no rebaixamento, tinha muito mais campeonato brasileiro. Pegou o Zubeldia assumiu o São Paulo no começo ou antes de começar o campeonato? No começo com 2 derrotas na zona de rebaixamento. 2 19º. jogos. 2 jogos, 2 Dois derrotas. jogos, então você tem 36 rodadas para fazer. O Ramon tinha não só menos rodadas, mas como tinha outras competições para jogar, né? Enfim, eu acho que assim, quando você olha o contexto, a dificuldade que o trabalho te impõe. E outra, o time do Zubeldia, com jogadores ali, o elenco já mais ou menos formado. Mas eu acho que o Corinthians São trazendo Paulo jogadores. não recebeu reforço É do isso. quilate do Eles Corinthians. receberam 23 Não. reforços, o Paulo recebeu 4. Tudo Sim, bem, não, mas olha o time que era o Corinthians e olha o time que era o São Paulo antes dos reforços. O Corinthians precisava. O Corinthians não era um time. Se o Corinthians não tivesse Catado. reforço, o Corinthians não tinha Não, mas ele condição. perdeu o Pablo Maia no primeiro jogo dele, ele perdeu o Alisson no 6º jogo dele. Ele teve muitos desfalques. Uma teve fase dos principais jogadores. uma fase, o cara era com a pior temporada dele. E é isso, o Corinthians oferece. A cada semana era a Alex Santana, Charles Martinez, Depay, Depay, o Depay vem Magno. como Gente, vamos cereja combinar. de bolo, Esses assim. caras O Zubeldia todos não aí, teve, que cara. são bons mesmo, são Depay, o Carrídio. E o melhor reforço do Corinthians é um cara que já estava lá, que é o Yuri Alberto. O Thales que Magno, ele é bom renasceu. jogador. Acho que, acho que dá pra discutir quem é o melhor jogador do Corinthians. Não sei se você concorda. É o Garro, disparado. Garro e Yuri Alberto. O Memphis acho que é a cerejinha ali. A cereja pra ajeitar Garro, cara. o... Cara, eu tô tão feliz ajeitar o angu eu ali. tô tão feliz de poder fazer essa escolha. De poder fazer uma escolha, tipo, quem tá jogando mais? Ou seja, quer dizer que tem mais de um jogando mais. É, opa. Eu tô tão feliz de fazer essa escolha, Cara, mas é acho que importante o como- Garro... Nossa, cara, o que isso- o Garro O Garro tá entre os 5 simboliza- melhores jogadores do Brasil em 2024. Ah, sem dúvida. Cara, e você falou dos meias, ele faz um campeonato brilhante e os outros que você citou também. Então é um campeonato do que o 10 existe ainda. Pois é, é tão verdade. bom isso, cara. É. Pra acabar com essa análise simplista, rasa, boçal, que gosta Eu de acho que o GPS. Galo talvez seja a melhor contratação de 2024. É, eu vi um também post de um flamenguista falando... Também acho. Meio levantando algumas arestas abertas com a relação entre Garro e Corinthians. Ah, porque o salário não tá tão em dia. Levantando umas coisas pra querendo dizer assim, vem, sabe? Porque assim, realmente, todos os times, inclusive o flamenguista, pensa agora, puta merda, perdemos o Garro que tava no Tajeres e dava pra qualquer E outra, Solari, quantas vezes a gente já viu um jogador que começa bem, você contrata? O próprio Corinthians teve isso. Lembra do Luca? Que o Corinthians
renovou o contrato dele, desapareceu o futebol do rapaz? Lembro, velho. Eu lembro, no Santos, mais recentemente, teve o lateral esquerdo, o Lucas Pires. Tava comendo a bola, o Santos renovou o contrato dele, nunca mais viu-se Lucas Pires em campo e foi um desses caras achados na night aí. Né? Sim. Naquele momento, ele saiu do Santos afastado, depois que ele foi pego numa night com o Santos na zona do rebaixamento. Então, assim, o Garro ter renovado o contrato dele, aumentado o salário da maneira como aumentou, né, se tornou um dos principais salários do elenco. Merecido. E ele continuou jogando e entregando. É. Isso mostra Melhorou que o cara, até. porra, exato, cara. O cara tem, Ele tem a brilho personalidade- e outra, argentino- briga, tem a cara do Corinthians, Sim. o cara que desarma, o cara que volta, que é competitivo, Muito, cara. E ele tá jogando agora algo parecido com o que ele jogou no Tajeres e fez o nome dele. Porque ele é um cara que meio que sozinho fazia aquele Tajeres acontecer. Ele é muito guerreiro, ele, viu? É isso. Ele é casca ele tem, grossa. ele tem é uns casca dados grossa. que acho que é tipo assim, 16 assistências e 12 gols. É uma parada assim, não é comum ver um 10 fazer isso. Ele é um dos 5 melhores jogadores do Brasil. E o Leno Costa escreveu aqui, precisa checar, não sei se vocês estão... Que o Core acabou de aprovar o afastamento do Augusto Melo. Fonte Marília Ruiz. Cara, vai ter o julgamento na quinta, né? Mas parece que o Augusto só pode sair depois de 90 dias, uma parada assim. Mas, cara, Cara, isso claramente, uma coisa É pro dessa, ano que vem, uma só. coisa dessa nesse momento, a gente sabe o que quer dizer isso. Isso aí é briga política. Claro. é. A gente sabe que isso aí é pra querer desestabilizar, No porque agora momento o bom do Augusto São tá Paulo. conseguindo, né, depois de um Corinthians. ano, ter alguém, se tem algum momento pra falar, ok, Augusto, valeu, é agora, né? Porque tá bem, porque as contratações deram certo, porque realmente a gente teve um ano legal depois de muitos anos. Ela postou cagado. mesmo no Instagram. Afastamento aprovado. Cara, eu acho que Por assim, unanimidade. infelizmente, eu procuro não me envolver muito com a política corintiana, assim, porque justamente é uma grande decepção pra todos os lados que eu olho. E a última coisa, enfim, é o Hugo Souza. Ele é bom goleiro. Só. Nada Bom mais goleiro. do que isso. É. Falhou contra o Vitória, Sim. falhou agora contra o VAR. Ele Eu é posso só falar um bom O que goleiro. acontece com o Hugo ali no Corinthians, eu acho que os dois se puxaram juntos, entendeu? A torcida vai dar pro Hugo um apoio que ele, mesmo não sendo um goleiro tão pica, talvez ele consiga dar um passo Salto. adiante, um salto, por estar sendo abraçado, assim. Eu acho que tá rolando uma simbiose legal entre o Hugo e o Corinthians, que eu acho que os dois têm a ganhar. Ele foi na quadra da Gaviões essa Sim. semana, junto com o Thales Magno e tal. Enfim, tudo muito positivo sobre o Corinthians. Eu tô muito feliz aí. É isso. E, cara, a gente vamos Campeão. pensar de que todos nós nos apaixonamos pelos nossos times, eles tinham dupla de ataque. Você tem razão, cara. Porra, cara. Anos 90 era só isso, né? Era só Porra, isso. Paulo Nunes e me lembro- Oséias, Eu histórico. me lembro de Edmundo Amo. e Dodô em 2000, eu me lembro de Viola e Alessandro Cambalhota, eu me lembro de Robinho e David, eu me lembro de várias E não, duplas tinha icônicas, umas cara. duplas que viravam nomes assim, Ortega para Crespo, que é um negócio que eu e os meus amigos a gente sempre brinca, assim, que é de Ortega para Crespo. Porque assim, tem algumas duplas, Bebeto e Romário, algumas duplas que viraram nome de dupla sertaneja. Edmundo e Evair. Canidia e Maradona. E Dodô tudo e mais. Aristizábal, Exatamente. Francis Luiz Fabiano, Dagoberto e E, Borges. cara, a gente não vê mais isso. É isso aí, cara. Isso me incomoda muito. Esse E- joguinho e- brasileiro de ponta Também. invertido. E é Que louco- tá na seleção que nem um câncer. Institucionalizado lá, Concordo. ninguém muda. E, cara, e me surpreendeu muito ver o Corinthians com dois atacantes jogando tão... Cara, parece que com dois atacantes você fica mais potente do que com três. Entende o que eu quero te dizer? Acho que os dois ficam mais soltos ali. Claro, eles têm E menos por sumir obrigações os pontas. defensivas, cara. O que é mais fácil? Você voltar marcando com duas linhas de 4 e 2 caras ali pra pegar os dois volantes que faz a saída ou fechar os lados e deixar despovoado o meio? E esses atacantes Ou podem você abrir, pode né? jogar. Eles vão virar Ou ponta você também. pode fazer o quê? Se você joga com 3 volantes aqui, você pode abrir os 2 volantes e abarcar e dobrar em cima do Sim, lateral. Então você tem um volante preso protegendo a tua meia-lua. Você tem 2 volantes pegando os laterais. Os laterais têm e aí liberdade pra atacar ou também. seja, e você consegue Isso. deixar 3 caras a ponto de bala pra contra-atacar pelo meio. Atacar cara. com mais gente entendeu? na E área. assim, esses Porra, atacantes cara, não é tão difícil de eventualmente entender vão isso. abrir pra ponta. A É ponta que está lógico. sendo jogada naquele momento vai ser preenchida Vai por um ser, atacante. porque eles têm que se E vai virar ponta. movimentar. Exatamente. É isso.